Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, aqui está o teu povo, a tua igreja, para te prestar este culto que só a ti é devido, Pai. Sonda os nossos corações e retira tudo aquilo, Pai, que possa impedir a nossa completa e total comunhão contigo nesta manhã. Fala, Senhor Deus, através dos cânticos, através do teu servo, ó Senhor, que em nome de Jesus, ó Pai, o nosso culto nesta manhã seja em espírito e em verdade. Este é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, os diáconos podem sentar. O pastor Israel, na sexta-feira se submeteu à cirurgia, de varizes. No sábado, ontem de manhã, já estava em casa. A cirurgia foi um sucesso. Então ele já agora está no pós-operatório, na recuperação, e agradece as orações que foram feitas por ele. E agora é esse pós-operatório que, depois de uma cirurgia, todos nós temos que se submeter. Então, o que eu estava brincando ontem é que ele está com as duas pernas enfaixadas. Se fosse eu, ficaria muito incomodado, porque eu gosto de jogar bola. O pastor Israel, como o hobby dele é com as mãos e com a cabeça, mexer com internet, com computador, então o fato dele estar com as pernas ali enfaixadas não vai impedi-lo de estar ali exercendo esse hobby, essa função que ele gosta tanto, que é de estar ali fazendo as suas pesquisas, interagindo através do computador. Eu queria dar alguns avisos, meus irmãos, mas antes queria que o Carlos Daniel, que tem uma informação para dar para os irmãos aqui com relação aos adolescentes. Obrigado, bom dia, igreja. Na verdade é um convite. No próximo domingo, os adolescentes estarão realizando um almoço aqui na igreja, domingo dia 9. E o valor arrecadado nesse almoço é para o transporte da nossa viagem missionária em janeiro de 2012 para o Lar Batista Davi Gomes, que é em Barreiras, na Bahia. Esse ano nós estivemos lá com alguns adolescentes e nós queremos voltar, porque quando a gente estava despedindo, pastor Alceni, em janeiro desse ano, tchau, até ano que vem, aí um daqueles garotos lá do orfanato disse assim: adeus, porque ninguém nunca volta aqui. Todo mundo fala que vai voltar, mas não volta. E aquilo marcou a gente, então nós queremos voltar lá e honrar esse compromisso que a gente fez de voltar até lá. Então, se você quiser ajudar nisso, você pode estar orando também desde já por essa viagem, mas também comprando almoço, almoçando aí com a gente no próximo domingo. Os adolescentes estarão vendendo a porta aí após o culto, 10h30. Obrigado. Eu gostaria de fazer um outro convite para você. Aqui na página 8 do nosso boletim, nos avisos aqui de missões, fala sobre 24 horas de oração. A Junta de Missões Nacionais está promovendo essa vigília, que vai começar no dia 11 de outubro até o dia 12, na Capela do Seminário Batista do Sul do Brasil. E foram convidadas de várias igrejas para estarem dirigindo cada uma hora, dessas 24 horas. E a nossa igreja foi convocada a dirigir e a estar ali orando pela pátria, orando por missões, no dia 12, de 6 da manhã às 7 da manhã, lá na Capela do Seminário Batista do Sul do Brasil. Eu sei que o horário não vai ser empecilho para ninguém, porque vão ter igrejas que vão estar dirigindo de 2 às 3, de 1 às 2, de 3 às 4, de 4 às 5. A nossa igreja foi privilegiada e pegou esse horário de 6 às 7, um horário que todo mundo já está acordado, dá mais dia 12, um feriado, todo mundo vai acordar um pouquinho mais cedo, e vamos ali para interceder, para orar, para participar desse movimento que a Junta de Missões está fazendo, de intercessão pelo Brasil, de intercessão por missões, de orar pela nossa pátria, clamar pelo nosso Brasil, que venhamos e convenhamos, está muito necessitada de oração. E é isso que nós vamos fazer nestas 24 horas. Então você agende aí no seu reloginho, para que no dia 12 de outubro, às 6 horas da manhã, todos nós estejamos ali na Capela do Seminário Batista do Sul do Brasil, para intercedermos pelo Brasil, ok? Gostaria então agora de conhecer os nossos visitantes, aqueles nossos amigos que estão conosco nesta manhã de domingo.
Você que veio pela primeira, segunda ou terceira vez, eu gostaria que você ficasse em pé para receber um abraço da nossa igreja. Temos ali uma senhora, mais uma ali. O irmão poderia ficar em pé um minutinho e só sente depois que receber um abraço da nossa igreja. Tá? Sejam muito bem-vindos, que possamos ser instrumentos de bênçãos na sua vida. Se sintam abraçados por toda a Igreja Batista Itacuruçá. E agora, os nossos aniversariantes. Alguém aniversariou nessa semana? Fez aniversário de nascimento, de batismo, de casamento? Nós vamos orar nesse instante pelos nossos aniversariantes. Teve alguém que... A irmã poderia vir aqui à frente. Nós vamos fazer uma intercessão, vamos orar. O irmão pode sentar. Alguém mais com algum aniversário? Alguma efeméride? Como diz o nosso pastor José Maurício, irmã Denir. Eu vou convidar o Fábio. O Fábio vai fazer essa oração de agradecimento a Deus, né, por mais esse ano na vida dessas nossas irmãs. Meus irmãos, a gente tem enfatizado esse hábito que deve ser fundamental nas nossas vidas, né, de agradecermos a Deus. Porque pedir, ninguém precisa mandar a gente não precisa de muito esforço para estar pedindo a Deus. Mas às vezes nós nos esquecemos de agradecer. Então esse é um instante muito importante, né, na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, onde nós paramos e apesar das nossas lutas, apesar das nossas adversidades, nós agradecemos a Deus por mais um ano em nossas vidas. Então o Fábio vai fazer essa oração nesse instante. Senhor, muito obrigado, Pai, porque podemos estar nesta manhã para agradecer a Ti pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Nesse momento especial, queremos Te agradecer por mais um ano de vida que o Senhor concede à irmã Inês, à irmã Adenir, Deus, porque se elas têm este privilégio, é dado por Ti, não por merecimento delas, mas simplesmente pela Tua misericórdia. E essa é uma verdade que também se revela na vida de cada um de nós, Pai. Queremos ter corações gratos a Ti, de forma que a cada dia nós possamos realmente celebrar o Teu amor por cada um de nós. Nos abençoe nessa manhã, Senhor, que nós nos propomos a estar aqui para louvar o Teu nome, para aprender mais de Ti. Que possamos sair realmente transformados pela ação do Teu Santo Espírito. Abençoa o pastor que falará nesta manhã, que ele possa ser realmente ungido por Ti, de tal forma que todos nós possamos ser abençoados pela Tua palavra. Abençoa-nos neste dia, nos abençoa como realmente proclamadores do Teu amor e que nós possamos fazer diferença no nosso mundo e dessa forma honrar o Teu nome. Obrigado novamente, Senhor, porque podemos estar na Tua casa nesta manhã. Em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém, Pai. Enquanto nós vamos ouvir uma música, os aniversariantes vão permanecer aqui e você vai ter a oportunidade de se levantar, vir aqui e dar um abraço nos aniversariantes dessa semana. Irmã Deni está fazendo aniversário hoje. Vamos ter agora as informações da nossa igreja através do Ita News. Olá! Está no ar mais uma edição do Ita News com diversas novidades para você. Confira! Estamos comemorando hoje, no culto da colheita, 6 anos dos nossos grupos familiares. E logo após o culto da noite, teremos uma confraternização. Não percam!
Sou Sandra Mara, coordenadora da Visão da Proclamação de nossa igreja, que desenvolve, entre outras coisas, o Ministério de Grupos Familiares, que neste ano está completando 6 anos de trabalho aqui na igreja. E comemorativo a esses 6 anos, estamos num projeto especial para os grupos, que estamos chamando de 4 estações. Começamos pela estação da comunhão, estamos passando agora pela estação da oração, depois iremos dar ênfase ao evangelismo e depois ao discipulado, num trabalho crescente onde visamos multiplicar o número de grupos familiares que já temos em nossa igreja. Estamos firmados em 2 pilares: intensificar a comunhão entre os membros da igreja e ser o braço estendido da igreja na evangelização das pessoas através dos relacionamentos. Por isso é importante que tenhamos toda a igreja engajada neste ministério, porque o GF vai aonde as pessoas estão. Amanhã, ministrado pelo pastor Alcenir, nós teremos o estudo bíblico O que nos dizem os profetas. O foco estará voltado para Isaías 38, sobre a oração que mexeu com o coração de Deus. Não perca, o encontro acontece todas as segundas-feiras, às 19 horas. Você sabia que a nossa igreja sustenta vários missionários através do FAM, Fundo de Adoção Missionária? Veremos agora um vídeo do casal de missionários Josué e Kelly, que estão no Níger e são sustentados através do FAM. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte vencer. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, minha vida entrego pra seguir teus passos. Você já se inscreveu para o nosso retiro? Ele acontecerá de 11 a 15 de novembro em Pátio do Alferes, no Arcozelo Palace Hotel. As vagas são limitadas, hein? Não percam! E se você já fez a sua inscrição, não esqueça de entregar a sua ficha ao irmão Mateus. O nosso Itanews vai ficando por aqui. Qualquer dúvida é só mandar o e-mail para itanews@itacuruca.org.br ou acessar o nosso site www.itacuruca.org.br. Até lá! Tchau! Meus irmãos, se você deixou o seu carro estacionado aqui na frente da igreja, a gente pede que você vá e retire, porque um reboque está passando, aqui na Tijuca. Nós fomos informados por um vizinho, então você corre o risco de, quando sair da igreja, não encontrar o seu carro onde você deixou estacionado. Então, se deixou o carro estacionado na frente da igreja, então saia e retire para não correr este risco. 1 Reis, capítulo 8, versículo 30, meus irmãos, nos traz esta informação. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel. Quando orarem neste lugar, ouve no céu, lugar da tua habitação, ouve e perdoa. Que essa possa ser a nossa oração também nesta manhã. Vamos fazê-la todos juntos? Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel. Quando orarem neste lugar, ouve no céu, lugar da tua habitação, ouve e perdoa. 1 Reis 8, versículo 30. É o versículo que nós temos para decorar durante a semana. Não é difícil e tem uma mensagem muito significativa e muito importante para nós que vivemos da oração. Vamos ler novamente, quer dizer, novamente não, mas também agora o Salmo 146, versículo 10, conforme o nosso programa de culto. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião,
reina de geração em geração. Aleluia. Vamos nos colocar em pé e cantar Reina em mim. Que efetivamente o que nós vamos cantar seja o desejo do nosso coração. Que nada mais possa reinar dentro do nosso coração, a não ser Jesus Cristo, o nosso Salvador. Reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Graças te damos, ó Deus, porque és perfeito e fiel. Tu és fiel, Senhor. Vamos cantar com toda a empolgação essa verdade profunda, apesar de nós, apesar das nossas inconstâncias, apesar da nossa infidelidade. O Deus que nós servimos nunca falhou e nunca falhará, porque Ele é um Deus fiel.
Amém? Vamos fazer a leitura de Deuteronômio, capítulo 32, versículo de 1 a 4, conforme o programa de culto. Escutem, ó Deus, e eu falarei. Ouça, ó terra, as palavras da minha boca. Proclamarei o nome do Senhor. Louvem a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros. Justo e reto Ele é. Vamos cantar agora a majestade desse Deus justo e fiel. Senhor é elevado entre os louvores de um povo que proclama o seu poder, entre mãos que se erguem como gratidão e amor, entre vidas que se prostram para o seu louvor. Procurando sua vontade realizar, seu poder em cada vida manifestar, para que o mundo creia e venha te adorar, Senhor, reconhecendo que só tu és Deus. Glória e honra, majestade, digno de louvor. Glória e honra, majestade, o Senhor é elevado entre os louvores de um povo que proclama o seu poder, entre mãos que se erguem como gratidão e amor, entre vidas que se prostram para o seu louvor.
Os irmãos podem sentar. Nós vamos participar nesse instante do nosso momento de intercessão, onde nós oramos com fé ao nosso Salvador, ao nosso Deus fiel, e colocamos diante dele as nossas alegrias, os nossos agradecimentos, porque temos muito o que agradecer a Deus, e também as nossas necessidades, aquilo que incomoda o nosso coração. Essa semana, não sei se os irmãos ouviram desse pastor lá no Irã, o pastor Youssef, que aceitou o cristianismo, abandonou o islamismo e foi condenado à forca nessa semana. Eu não sei se já foi executada a sentença, provavelmente ainda não. Por isso que eu trago essa informação, para que nesse instante nós possamos orar por esse pastor. Você, durante a sua semana, esteja intercedendo por essa situação, porque nós cremos num Deus do impossível, um Deus que pode mover as coisas, mover os acontecimentos. Esse homem, pela sua fé em Jesus Cristo, teve a oportunidade de renunciar e ser salvo, ser liberto ali daquela situação, mas ele não quis negar a sua fé, ele não quis negar a Jesus Cristo. E hoje, no século 21, uma pessoa está condenada à morte, porque confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, nesse momento de intercessão, nós vamos nos lembrar desse nosso irmão, pastor Youssef, que está passando por essa situação. Nós vamos ler o Salmo 66, versículo 8, 9 e 20, conforme o nosso programa de culto. Logo em seguida, nós vamos cantar Refúgio Verdadeiro. E se você tem algo a colocar diante de Deus, algo te incomoda nessa semana, alguma enfermidade, algum problema no seu casamento, algum problema na sua casa, algum problema de relacionamento, algum problema financeiro, este é o momento de você, com a grande ou a pequena fé que você tenha no seu coração, colocar diante de Deus o seu problema, porque o Deus que nós servimos é um Deus maior do que todos os nossos obstáculos. A gente não pode duvidar disso. Às vezes a gente se prende muito ao nosso problema, ao tamanho, à dimensão do problema que está nos acometendo, que está nos incomodando, e nos esquecemos que o nosso foco deve estar em Jesus Cristo, porque Ele é maior do que tudo isso, maior do que desemprego, maior do que problema familiar, maior do que enfermidade, e Ele pode, com certeza, dar a solução ao seu problema. De repente, não conforme você quer, mas conforme o que vai ser melhor para você. Esse é o princípio que nos move a estar nesse instante, colocando diante de Deus os nossos problemas. Então vamos fazer a leitura conforme o nosso programa. Bendizei, povos, ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor, ao que sustenta com vida a nossa alma, e não concede que sejamos. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Então, enquanto nós estivermos cantando Refúgio Verdadeiro, você pode se colocar em pé, você pode se ajoelhar, você pode vir aqui à frente, e ao término desta canção, a irmã Elza vai estar intercedendo, vai colocar diante de Deus o seu agradecimento. Sim, porque se você tem algo a agradecer, você também deve se colocar diante de Deus, e a sua necessidade.
eu quero agradecer a Deus pela vida da minha mãe, que faleceu essa semana. Agradecer a Deus porque ela tinha realmente as marcas de Cristo. E ela morreu justamente assim, sofrendo, né, humilhação, sofrendo no próprio corpo, né, e na alma, as humilhações por seguir realmente a Cristo, de verdade mesmo. Isso que me conforta, que me consola. Eu agradeço a Deus pela igreja Itacuruçá, pelas pessoas que estiveram presentes, orando, né? Também pelo pastor José Maurício, que esteve fazendo o culto, né, no sepultamento. E eu estava pensando agora no banco, que a igreja Itacuruçá estava presente até num momento mais difícil, que foi quando ela teve a primeira parada respiratória, mais de 4 meses atrás, né? Quando eu estava ali com aquela barriga enorme, quem me conhece, né, sabia que eu estava grávida, e eu ali, assim, de 7 da manhã às 4 da tarde, sozinha ali, e aí veio uma pessoa aqui de Itacuruçá, uma médica, a doutora Cimei, olhou para mim e falou assim: eu te conheço de Itacuruçá. Aí eu olhei e comecei a chorar, né, porque estava sofrendo o dia inteiro por causa da minha mãe, e queriam me tirar ali de perto dela, e ela falou assim: se alguém falar alguma coisa, você fala que foi a tenente Cimei que deixou você ficar aqui, né? E aí logo depois veio uma pessoa me perturbar também. Aí eu falei: foi a doutora Cimei que deixou. E aí eu pude ficar mais um pouco ali, né? E acompanhei. E outras, daquele dia em diante, a Cimei esteve visitando, e outras pessoas cristãs, né, militares, médicos e médicas, estiveram ali com a minha mãe. Então eu agradeço, eu louvo a Deus por essas vidas e pela vida da minha mãe, que me deu o tesouro maior, que é a salvação em Jesus Cristo, a pregação, e a vida dela, que foi um exemplo de cristã. Amém? Os anjos do Senhor, meus irmãos, acampam-se ao redor daqueles que o amam, né? A gente, às vezes, não consegue compreender determinadas coisas que acontecem nas nossas vidas, e não vamos nunca compreender tudo. Mas o fato é que, nos pequenos detalhes, Deus prova a sua fidelidade para conosco. Deus prova que não nos desampara, que apesar da aflição, Deus está conosco. Nós vamos agora, nesse instante, falar com Ele e colocar as nossas necessidades diante dEle. Pai nosso que estás nos céus, nós estamos aqui na Tua presença, estamos gratos por isso, porque podemos agradecer, em primeiro lugar, pela Tua fidelidade para conosco, com a Tua igreja, com aqueles que buscam aqui, ó Deus, alívio para as suas cargas. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse testemunho que foi dado aqui pela irmã, que nos contou da vida da sua mãe, e pedimos, ó Deus, que Tu console o seu coração agora. Amém. Que Tu esteja com ela, abençoando a sua família também, ó Deus, a sua irmã e os demais familiares. Pedimos por essa senhora que está ao meu lado, que ela também precisa tanto de Ti, ó Deus. Amém. Tu possa derramar Tuas bênçãos sobre a sua vida, amém, consolar o seu coração, fazer com que ela esteja firme em Ti, segura nas Tuas mãos, ó Deus, porque sem Ti realmente nós não somos nada. Amém. Mas queremos Te agradecer também, ó Deus, por termos orado aqui pelo Marcos Mendes algumas vezes, e Tu tiveste compaixão dele ali naquele momento de dor, e que ele esteve ali acamado durante muito tempo no hospital, há mais de 15 dias, e que agora está em casa, conforme testemunha a sua irmã. Está alegre aqui conosco também. Amém. Não está aqui à frente, mas está aqui no público agradecendo. Amém. Também pedimos, ó Deus, porque nós precisamos de Ti. Pedimos por as demais pessoas que estão de pé, que estão aqui, ó Deus, Te buscando a solução para cada problema. Amém. Tu conheces os corações, Tu vês o que está lá no íntimo de cada ser, de cada pessoa aqui, que Te busca em espírito e em verdade, ó Deus. Solução, ó Deus, dá solução para cada situação, daqueles que estão doentes, daqueles que estão com problemas emocionais, daqueles que estão precisando realmente de emprego, a parte financeira, também relacionamento, Senhor. Tu esteja, Deus, mostrando o caminho que devam seguir. Nós colocamos nas mãos essas pessoas, ó Deus, que
Tu és o protetor dos teus servos. Amém. E agradecemos por todas as bênçãos, mais uma vez, temos que agradecer pelas tuas bênçãos com aqueles que estão aqui, também de pé, te agradecendo, que cada um está agradecendo no seu coração a bênção recebida, como também eu te agradeço pelo meu filho que está ali em Rio do Sul, que foi poupado daquela enchente, que está ali, graças a Deus, recomeçando tudo. Toma conta deles ali. Toma conta desse culto hoje, de cada pessoa que está à frente, do pastor que vai trazer a palavra, que ele possa trazer uma palavra aos nossos corações para nos edificar. Também cuida do pastor Israel ali, na sua residência, que ele esteja ali em paz, guardado por ti, Amém. restabelecendo dessa situação. Dá-nos a tua paz, dá-nos a tua bênção, é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu vou convidar o nosso irmão Marcos Lima, que ele tem uma informação, uma mensagem para nos passar nesse instante. Nós vamos ter o nosso momento de fidelidade logo em seguida. Se você veio preparado para trazer o seu dízimo e a sua oferta, você já pode se preparar. E o Marcos tem algo a nos falar nesse instante. Obrigado, pastor. Irmãos, nós estamos sendo convocados por Deus para um projeto belíssimo que a Assembleia dessa igreja aprovou, que é a de trocar o piano por um outro piano. Os irmãos estão vendo ele ali, bonito ainda, vou usar uma expressão neotestamentária, pastor Alcenir, sepulcro caiado. Bonito por fora, mas por dentro já não funciona mais. É feinho. Por que digo isso, meus irmãos? É importante que os irmãos registrem isso, né? A Ministério de Adoração da Igreja, comandado pela irmã Tamara, tem insistido na troca desse piano já há quase uma década, né? Porque desde que nós estamos à frente, trabalhando, sendo voluntário, ela tem insistido nisso com o pastor Israel e com a diretoria, mas não tivemos oportunidade financeira para isso, e continuamos sem ter, entre aspas. Temos o dinheiro, mas o dólar subiu. Esse piano é importado do Japão, o que nós estamos comprando, e ele já vai servir para o novo templo, ou seja, é um piano para mais 30 anos aí para frente, né? Esse piano, quando se chama para poder afinar, meus irmãos, ele não pega mais, eu não sei o termo técnico, né? Quem é músico aí pode, afinação. Então vem aqui o homem, ganha o seu dinheirinho, afina, vai embora, toca-se 2 vezes, depois tudo de novo. Não é isso, Moélio? Não funciona mais. Então o piano não serve mais para o louvor ao Senhor, não tem servido mais para os ensaios que os coros precisam ter. Então, meus irmãos, precisamos trocar. E isso foi levado à Assembleia da Igreja. A Assembleia da Igreja aprovou que a igreja compre um novo piano. E a igreja então orçou o novo piano, buscou o novo piano, e o piano já está chegando ao porto e vai precisar ser desembaraçado. Quando é desembaraçado por ser importado, tem que se pagar os impostos. Como ele vem em dólar, o dólar aumentou. Estávamos falando de dólar de 1,60, 1,59, o dólar já está 1,85, 1,86, 1,90. Então tem uma diferença. Então nós queremos convocar a igreja para que ela ponha no seu coração que precisamos levantar uma oferta para complementar aquilo que ele já possui para a compra do piano. É esse o nosso desafio que Deus tem nos colocado, que nós coloquemos no coração que precisamos comprar um piano que é para o louvor da glória de Deus, não é para mais nada diferente disso. Não é para ninguém ficar tocando aqui, se divertindo. Não, é um instrumento que tem servido ao longo de décadas para o engrandecimento da glória do Senhor neste local, nessa igreja. Então, se Deus o incomoda de forma doce, porque Deus é doce, fala aos nossos corações, nesse momento de fidelidade, reflita um pouco e também ponha a sua contribuição e põe assim, ó, piano. Não precisa colocar mais nada, você põe piano e então nós vamos usar esse recurso especificamente para complementar essa necessidade que nós temos por conta da variação do dólar. Muito obrigado, meus irmãos, que Deus nos abençoe e que nós prossigamos louvando esse Deus que merece todo o nosso louvor. Obrigado, pastor. Nós preparamos um vídeo sobre missões que nós vamos assistir nesse instante. Quando nós investimos em crianças, nós nos preocupamos em investir na sua totalidade.
A criança precisa ser cuidada no sentido de educação, no sentido de alimentação, no sentido do amor, do cuidado, do carinho. A criança precisa ser completamente cuidada e nós entendemos isso. Vivi 15 anos aqui no Lar Batista, né? Desde então, contato com meu pai não tive, nem com nenhum outro parente meu, tio, nem avô, nem avó, nem primo. O Lar Batista foi a minha família, foi, né, meus irmãos, meus pais, minhas mães. A Junta de Missões Nacionais, através do Lar Batista Davi Gomes, tem aqui guardado crianças de todo tipo de problema que eles poderiam ter lá fora, ensinado a essas crianças em seu viver diário como caminhar, né? Preparando para a vida, na verdade. Aqui que a gente aprende a viver. Aqui é o meu ponto assim, de referência de vida, né? Eu acredito que tudo que eu sei, tudo que eu descobri, as pessoas que Deus colocou na minha vida, foi graças ao Lar Batista. Nós, quando trabalhamos com a criança, damos a ela perspectiva de futuro. Ela começa a acreditar que pode ser alguém, que pode ser um melhor cidadão, que estudando vai conseguir chegar aonde ela quiser chegar. Eu estou trabalhando, estou no Conselho Tutelado aqui de Barreiras, pela prefeitura, trabalho na igreja, sou líder do louvor da minha igreja, toco instrumentos e tô feliz, tô terminando meus estudos do ensino médio, querendo fazer uma faculdade no ano que vem, casar, né, construir uma família. Você faz parte dessa história, sabia? Porque a nossa igreja está lá junto com o pastor Eliel e a Aide, né, nesse trabalho ali em Barreiras, na Bahia, através do FAM, Fundo de Ação Missionária, que a nossa igreja desenvolve e que todo mês você deposita aí 1%, né, dos seus rendimentos e coloca aí para o FAM. Esse dinheiro tem servido para esse trabalho que a igreja desenvolve de sustentar, de auxiliar no trabalho missionário no Brasil e no mundo. Inclusive, nós estamos passando por uma situação muito difícil, meus irmãos, no FAM, porque ao longo desse ano nós assumimos alguns encargos que não eram previstos. Então, hoje, a gente está com um fundo deficitário. Quando nós criamos o FAM, nós reunimos um valor em torno de R$45 mil para ficar como um fundo de reserva. E aí, nós temos feito os nossos contratos junto com os missionários e ao longo do mês nós suprimos o custo com o dinheiro que é arrecadado desse 1% que entra para o FAM. A gente deixa aquele fundo ali para emergências. Só que ao longo desses anos, esse fundo vem diminuindo. Por quê? Porque as nossas entradas no FAM estão ficando aquém do que nós estamos gastando com os nossos relacionamentos missionários. Então, queria que você fizesse uma avaliação dentro do seu coração. Se você ainda não é participante do FAM, esse trabalho que é tão importante, os irmãos, vem um jovem desse que é retirado da rua, que recebe a palavra do Evangelho, que preço, né? Que preço, que custa isso? Então, se você ainda não é participante desse projeto, me procure se informar o que é isso, o que é o FAM e passe a participar do Fundo de Ação Missionária da nossa igreja. Nesse instante, nós vamos, ao ouvir uma música instrumental, ter a oportunidade de vir aqui à frente, trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então, se você colocou esse propósito dentro do seu coração, enquanto nós estamos ouvindo a música, se levante e venha aqui à frente.
Eu gostaria de convidar a igreja para que, nesse momento, abrissem suas Bíblias em 1 Coríntios 11, 23, 34. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. A graça transformadora. Pai de amor, graças nós te damos, ó Deus, pelo teu amor por cada um de nós. Graças nós te damos, ó Pai, pela tua fidelidade. Graças nós te damos, ó Deus, por podermos anunciar a tua palavra. Graças nós te damos, ó Pai, por termos liberdade em te cultuar. Muito obrigado por tudo. Fale ao meu coração nesse momento, ó Deus. Fale ao coração da igreja. Fale ao coração de cada irmão, ó Pai, que está nos assistindo através da internet. Perdoa-nos por nossos pecados. Perdoa-nos, ó Deus, por nossas falhas. Em nome de Jesus. Amém. Eu já relatei para os irmãos, algum tempo atrás, um momento muito difícil que passei em minha vida. E a graça de Deus, então, se fez presente naquele momento de grande dificuldade. Minha mãe estava internada num hospital e lá, depois de algum tempo, ela veio a falecer praticamente nos meus braços. E eu fiquei com muita raiva de Deus. Eu fiquei muito chateado com Deus, porque eu tinha no meu coração, lá no fundo do meu ser, uma certeza muito grande que ela iria conseguir passar por aquela tormenta e nós teríamos então a vitória. Ou seja, nós voltaríamos para casa alegres, eu, minha mãe, toda a nossa família. Mas aconteceu totalmente o inverso do que nós imaginávamos. Ela se foi e eu me chateei com Deus de uma forma tal que eu parei de orar. Eu disse que não queria mais saber de conversas com Deus, eu não queria mais cantar, e a única coisa que me agradava era o meu quarto escuro. Uma grande depressão então tomou conta do meu ser, uma grande força tomou conta do meu interior, e aquilo não me deixava livrar-me então daquela angústia, daquela dor, e eu não queria de fato saber de Deus na minha vida. E assim fiquei um bom tempo vivendo aquela situação. Fiquei um bom tempo chorando a dor da partida daquela pessoa que eu tanto amava. Até que um dia, no meu chuveiro, tomando meu banho, e era uma das poucas coisas que eu ainda tinha prazer em fazer naquela situação toda, lá dentro a água caía sobre mim, e de repente o Eric entrou à porta chorando, e eu fiquei mais revoltado ainda. Eu pensei comigo, a mãe deve ter brigado com um garoto e ele então entrou para reclamar comigo. E eu abri a porta e falei: por que você está chorando? A sua mãe te bateu? E ele: não, pai, a graça do Senhor me tomou naquele momento. Não, pai, eu não estou chorando porque a minha mãe me bateu. Eu estou chorando porque eu perdi a minha avó e eu não quero te perder. Apenas 2 anos e meio de idade. Então, ainda nu, peguei o Eric no colo, comecei a chorar debaixo daquele chuveiro, abracei o meu filho. Então, meus irmãos, eu pude sentir que a graça de Deus naquele momento invadira o meu coração,
que a graça de Deus, através do Espírito Santo dele, encheu aquele ambiente com paz, com amor, com alegria, e eu pude observar, pude perceber que o Senhor, em todo momento de angústia que eu vivia, em todo momento de dor que eu passei, Ele não estava longe de mim, eu é que me havia distanciado dele em decorrência da minha dor, mas o Senhor estava lá. A graça do Senhor que nos aproxima dele. Às vezes, meus irmãos, como vemos lá no verso 23, o homem distante do Senhor, não querendo mais saber do Senhor, vai então Cristo na cruz do Calvário e diz: a minha graça está contigo, assim como o apóstolo Paulo nos falou mais adiante, pois a graça do Senhor me basta. E naquele momento tão difícil da minha vida, tão delicado da minha vida, a graça do Senhor então transformou o meu coração. Às vezes temos anjos batendo à nossa porta, dizendo: eu sou aquele que trago a graça do Senhor para a tua vida, neste local, neste banheiro, nesta cozinha, ou aonde quer que nós estejamos, seja através de um anjo esposa, seja através de um anjo marido, seja através de um anjo filho. E quando essa graça, meus irmãos, invade o nosso coração, nós temos primeiro a certeza de uma vida eterna, como podemos encontrar em Mateus 19, 29. Eu não vou poder ler os versículos em decorrência do tempo. Nós temos também a certeza de conforto em meio às nossas tribulações, como encontramos em Filemão 1:7. Também temos a certeza de que não estamos sozinhos, Deuteronômio 32:12. Assim como temos a certeza de dias melhores, Salmo 118, 24. Meus irmãos, quando o Senhor nos enche com a sua alegria, quando o Senhor nos enche com a sua graça, quando o Senhor fala: vai meu filho, prossegue, pois eu estou contigo. Você pode até ter me abandonado, ou pensado que me abandonou, mas a minha graça anda ao teu lado, a minha graça anda te confortando, a minha graça anda te dando paz, a minha graça anda te dizendo: eu sou contigo, não temas, porque eu sou o seu Deus. Tem você vivido uma vida distante do Senhor? Pois Ele deseja uma reaproximação contigo e enchê-lo da sua graça transformadora. Amém? Muito fraco, amém? Pois o Senhor deseja nos encher com a sua maravilhosa graça. Então ali pude ter um reencontro com o meu Senhor. Ali pude ter um momento aprazível com o meu Senhor. Ali pude sentir então o Espírito de Deus invadir aquele local e ter a certeza que jamais, fosse qual fosse o problema que eu viesse a enfrentar, eu estaria do lado do meu Senhor. O meu Senhor jamais me abandonaria e a sua graça se fará sempre presente em minha vida. A graça transformadora também, meus irmãos, redime o homem do pecado, como podemos observar no verso 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber desse cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor, pois Ele pode nos redimir do nosso pecado. Essa semana, lendo o jornal, eu sempre gostei muito de ler jornal. Quando pequeno, sem dinheiro para poder comprar o mais simples que fosse, eu acordava cedo e ia para a banca de jornal. Então, lia a manchete de cada jornal, né? Gostava muito do JB, que infelizmente acabou, né? A não ser através da internet. Mas eu gostava de ler jornal. Ia para a banca,
lia as manchetes porque não tinha condições de comprar o jornal. E isso foi crescendo comigo. Hoje em dia a gente tem uma facilidade muito grande. A gente pega o nosso telefone, né? Senta onde estivermos e a gente pode então ler um resumo das principais matérias. E lá eu estava lendo a respeito de um pai, não me lembro onde, em qual estado do Brasil, havia cometido uma coisa absurda. Matou filha, matou filho, matou esposa e matou a nora, a cunhada, aliás. Uma tragédia naquela cidade. E eu fiquei me perguntando o que leva um homem a fazer isso com a sua família? O que leva um homem a cometer um ato tão repulsivo assim diante da sociedade, diante de nós, diante do próprio Deus? O pecado. O pecado. E pensava então, somente o Senhor pode redimi-lo de todos esses pecados. Mas aquele homem, após ter feito toda essa crueldade, pegou a arma e então apontou para a sua cabeça e disparou um tiro fatal. E aquele homem então veio a falecer também. O pecado está impregnando a vida do homem, e esse pecado exala um cheiro mau, um cheiro do inferno, e a sociedade passa a encarar certos pecados como algo comum, como já dito aqui várias vezes. Vemos na palavra do Senhor que o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. Contudo, a continuação do verso nos dá uma esperança, uma certeza, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, a graça transformadora nos redime dos nossos pecados. O Senhor está então pronto a te dizer: meu filho, minha filha, os seus pecados estão perdoados. Meu filho, minha filha, eu estou disposto a te dar mais uma oportunidade. Eu estou disposto a seguir com você mais uma légua, 2 léguas, quantas forem, porque eu já não vejo mais os seus pecados, eu já não consigo mais enxergar os seus pecados. E lá, então, a gente consegue obter a tranquilidade de uma vida em paz com o nosso Deus. Quantos de nós, meus irmãos, vivemos uma vida de pecado porque acostumamos a viver daquela forma, pensando que já não é mais o pecado? Já viram isso? A gente pega uma coisa e diz: isso é pau. Aí vem o outro e diz: não, é pedra. Mas na sua mente aquilo é pau. E você fica batendo naquela tecla a vida toda. É pau, quando na realidade é pedra. Às vezes nós fazemos assim com os pecados ocultos dentro do nosso coração. Nós não queremos admitir que eles são pecados, porque nós nos acostumamos com ele. É necessário então dobrarmos o nosso joelho e pedir ao Senhor para que abra os nossos olhos. A graça redime o homem do pecado. Quando passamos a viver sobre a graça de Deus, temos a necessidade de andarmos conforme o seu querer e não mais pecar. Apresentemos os nossos corpos vivos, com sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quantos de nós pensamos que não podemos sermos santos? Quantos de nós evitamos a santidade porque pensamos que tal santidade só será alcançada quando estivermos do lado do nosso Pai lá no céu? É um grande erro. Já disse aqui, e também outros pastores, temos que começar a viver o céu aqui. E para vivermos o céu aqui, é necessário que procuremos a santidade nas nossas vidas. É muito fácil viver no pecado, é muito fácil, mas o Senhor deseja nos redimir. E essa graça também, meus irmãos, restaura a união do homem com o homem. Verso 33 de 1 Coríntios 11. Talvez este seja um ponto mais difícil de enfrentarmos.
ou seja, a união do homem com o homem. Talvez esse seja um ponto crucial na vida do ser humano. Talvez a graça ainda não consiga te atingir, porque se faz necessário uma reconciliação, não somente de você com Deus, talvez uma reconciliação, não somente de você com Deus, para que os seus pecados sejam então lançados no mais profundo dos oceanos, mas talvez seja necessário para que você alcance essa graça, a reconciliação com o homem, com o ser que está talvez do teu lado. Nós não podemos desistir, e às vezes nós desistimos porque achamos que a responsabilidade é do nosso Senhor. Eu tenho um amigo que há um bom tempo ele não fala comigo, há um bom tempo ele não se dirige a mim, mas eu não desisto daquela pessoa. Todas as vezes que eu tenho uma oportunidade para falar com ele, eu pego, ligo, mando uma mensagem, eu digo: você é muito especial para mim. Eu sei que ele está lendo aquela mensagem, mas até agora ele não deu resposta alguma à minha súplica, ao meu desejo de reaproximação. E aquele homem então se nega a estar comigo, e é muito difícil, meus irmãos. Há alguns aspectos que impedem de superar essa barreira, como por exemplo, só perdoo se me perdoar primeiro. Quantas vezes nós falamos isso? Só perdoo se me perdoar primeiro. Um outro: só peço desculpas se me pedirem desculpas primeiro. Por quê? Jesus, com a sua humildade, não se deixou levar pela crueldade do ser humano. Foi à cruz, morreu e não estava pensando em quem gostava ou não dele. Ele foi e cumpriu com o seu dever, com o dever que o Pai havia lhe dado. Morreu. Mas eu não perdoo, eu não peço desculpas. Só peço desculpas se me pedir primeiro. Só vou se ele vir até mim. Discuti, falei mal, tratei mal, não vou. A obrigação nossa é de ir até onde está aquele ofendido, ou até onde aquele que nos ofendeu, e às vezes nós pedirmos desculpas a ele, mesmo que nós tenhamos a certeza de que o ofendido foi eu. A obrigação do crente é de ir lá e pedir perdão àquele homem ou àquela mulher, e dizer: eu te amo, pois acima de tudo o Senhor nos amou primeiro, e o seu ensinamento foi: ide, vá, se humilhe. Como é difícil, pastor, eu me humilhar. Quem sou eu para dizer que isso é tão difícil a ponto de eu não fazê-lo? O Senhor fez por mim na cruz do Calvário. O Senhor fez por mim na cruz do Calvário. Eu deveria estar pregado naquela cruz, sendo humilhado, mas o Senhor foi por mim e fez o que deveria ser da minha responsabilidade. Quantas vezes, meus irmãos, devemos perdoar? A Bíblia nos ensina que 70 vezes 7 é muita coisa. Deu um significado de infinito. Encontra-se você nesta manhã preparado para perdoar e então comer do pão e beber do vinho? O texto é duro ao afirmar que se não houver transformação, comemos e bebemos para a nossa própria condenação. Às vezes comemos e bebemos de forma automática, sem pensarmos na transformação que a graça de Jesus possa nos proporcionar. Eu pego o pão, como, pego o vinho, tomo e não medito na palavra do Senhor. Te pergunto nessa manhã: você está distante do Senhor? Se aproxime dele. Está em pecado? Busque o perdão. Está distante do teu irmão? Ame-o, procure-o, esteja ao lado dele.
Dê uma oportunidade, não somente para o seu irmão, mas dê, em primeiro lugar, uma oportunidade para você. É pesado o texto, mas ele nos ensina que, antes de mais nada, devemos amar a Deus em primeiro lugar, devemos amar ao nosso próximo. E quem é o nosso próximo? É a minha esposa, são os meus filhos, é o meu vizinho, é você que está sentado ao meu lado, é você talvez que não goste da mensagem de um ou de outro, é você que às vezes tem um rancor no coração que você não consegue entender o porquê, mas às vezes o pecado está por trás disso. Nesse momento, então, eu peço a você, enquanto ouvimos uma música ao órgão, que medite sobre isso. Como está o seu coração diante do Senhor? Como está a sua vida diante do Senhor? Como está a sua vida diante do seu irmão? Enquanto nós distribuímos a ceia do Senhor, eu te peço, faça essa autoanálise. Que Deus nos abençoe ricamente.
Vamos orar nesse momento com o pastor Alcenir. Pai amado, muito obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu amor, demonstrado ali na cruz, ó Deus, com a morte de Jesus Cristo, nosso Salvador. Obrigado porque, num determinado dia, essa graça alcançou a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Comamos então o pão. Agora eu queria pedir a você, sentindo um desejo no meu coração, eu farei, e aqueles que assim o desejarem, o façam, trocar o seu cálice como forma de comunhão com o seu irmão, aqui nesse momento. Aonde ele estiver, eu vou me deslocar, porque eu gostaria de trocar o meu cálice com o pastor João, com alegria, porque Jesus Cristo ressuscitou, com alegria, porque a cada dia o Senhor nos invade de forma amorosa, carinhosa, os nossos corações, nos concedendo a sua graça. Nós vamos nesse momento participar. Eu gostaria de pedir à igreja que toda ela se pusesse de pé, e nós vamos cantar novamente esse hino 314 da HCC, graciosa, preciosa graça de Jesus. Nós cantamos bonito na primeira vez, mas eu acho que nós podemos cantar ainda mais bonito dessa última vez aqui, antes de terminarmos o culto. Que Deus nos abençoe. Participemos. De pé. Todos um dia maravilhoso, cheio da graça do nosso Senhor. Lembrando a vocês que amanhã, segunda-feira, teremos o culto aqui na igreja com o pastor Alcenir, às 19 horas. Na quarta-feira também com o pastor José Maurício. Pelo motivo da cirurgia que o nosso pastor fez, nós não teremos Academia da Alma na quarta, mas o pastor José Maurício estará aqui. E o convite
a toda a igreja que puder estar aqui presente. Logo mais à noite também continuaremos com o culto. E sintam, ao sair, a graça maravilhosa do Senhor acompanhando a cada um de nós, por onde quer que estejamos. Ó Deus, no nome santo e poderoso de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua graça, pela tua maravilhosa graça. E agora, que o amor, o poder do nosso Deus, o amor maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão, a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra. Deus, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar.